Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando. Essa fala todos podem perceber que existe em todos os programas, né? A gratidão pelo trabalho, porque de uma maneira geral, aquele que faz o trabalho, ele é que tem que ficar grato porque ele está trabalhando. E todos nós sabemos que um trabalho não iniciou agora. A preparação, a arrumação, a organização, o trabalho possibilita que a pessoa movimente todos os dias. Depois o nosso trabalho é uma aula e a pessoa tem que ter paciência para assistir essa aula. E todas as aulas têm muita importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais 4. É bem importante assim, porque de uma maneira geral, os entes da natureza foram esquecidos. Tínhamos que perceber assim, que esses entes sabem daquilo que vai acontecer na criação, na natureza. É o trabalho deles. Então os espíritos humanos não poderiam ter cortado essa ligação com os entes da natureza, com os enteais. Em épocas anteriores, tem a referência assim que nós já vimos, estudamos, que fala-se da mitologia grega, da germânica. Aquele povo daquela época conviveu com os enteais, com os entes da natureza. Existem entes pequenos, e aqueles que trabalham com as raízes, e menores ainda. E existem aqueles que impulsionam os corpos celestes para entrar na sua órbita para a movimentação. Esses maiores eram denominados de deuses e deusas, mas todos eles são servos do Criador. Nós tínhamos que aprender o trabalho que eles fazem, a fidelidade que eles têm para nós mesmos, para nós nos tornarmos tão qualificados como eles. Em épocas anteriores, muito anteriormente, os espíritos humanos serviam à luz. O jeito da atuação dos espíritos humanos trabalhavam para a luz. Quer dizer que era um circular. Esse circular quer dizer assim, recebiam do Criador as energias e transmitiam essas energias. Fica bem fácil assim de quando uma pessoa tem um trabalho, trabalha com animais ou tem animais na moradia, se não interfere na vida daquele animal, tem um mutualismo, independente do tamanho do animal. Aquele animal sempre corresponde, quer dizer que tem uma troca de energia. E nós também tínhamos que entender assim, que as informações do livro Na Luz da Verdade são para que nós tenhamos a condição de voltar para a pátria do Espírito. As informações sobre a criação, sobre os universos, se encontram nesse livro. E é bem importante assim, porque ele nos possibilita o conhecimento. Quando a pessoa tem um conhecimento, ela também tem uma chave. Quer dizer que com esse conhecimento, com a chave na mão, ela abre todas as portas do universo. Então nós tínhamos que entender assim, se nós não fizermos um trabalho para nós mesmos, nos tornarmos conhecedores do que existe na criação, das leis que o Criador instituiu, nós estamos perdendo tempo. Porque depois de envelhecido, a pessoa não tem como voltar a ser como criança novamente. Aquele ensino de Jesus que fala assim que a pessoa teria que tornar-se criança novamente, e que aquele que estava conversando e fazendo questionamento com Jesus, pergunta-se, como é possível então um homem envelhecido entrar de novo no ventre da sua mãe? Aí tem uma referência também da possibilidade de uma nova vida na matéria grosseira. Mas tínhamos que lembrar assim, que não podemos esperar uma nova oportunidade numa época seguinte, porque tem as referências. E nós vemos assim que a referência bem simples e perto de nós é quando tem uma mãe boa. Quer dizer que a pessoa precisa de lembrar que se ela descuidou durante a sua vida
agora numa vida seguinte, porque ela julga então que terá uma mãe boa, porque uma mãe boa equilibra, posiciona, dá o norte e dá aquela coisa boa também, que quando precisa, dá o carinho. Tínhamos que trabalhar agora naquela condição de ter a chave da criação, que é o saber. Depois, nós sabemos assim que Parzival, através dele, pôde então surgir os primordialmente criados. Tem vários círculos de primordialmente criado em torno de Parzival. Esse entorno nós tínhamos que lembrar assim, que nós estamos acostumados, o entorno é quando numa sala de aula fazem grupos e vários grupos ali dentro daquela sala de aula em torno daquele que está dando aquelas informações e instruções, aquele professor, aquela professora. Mas na criação, esse entorno é longínquo, justamente por causa das irradiações. Então não tem como ter uma aproximação, há um repelir natural devido às irradiações. Esses 4 primordialmente criados que se encontram nas proximidades de Parzival, tem aquela referência assim muito importante, porque tudo na criação tem uma cópia, tem uma ligação. Muitas pessoas acham assim que quando estudam, fala-se, que informa-se que tem animais nos tronos de Deus. Então a referência que nós fazemos é dos animais que se encontram na matéria grosseira. Esses animais, nos degraus do trono de Deus, são animais que surgiram imediatamente das irradiações do Criador. Quer dizer que são formas, assim como esses animais têm formas, também na criação tem os animais e os espíritos humanos, que são importantes para o desenvolvimento da criação, mas que também não são importantes. Fica bem fácil assim, numa escala pequena, nós vemos assim, de uma maneira geral, numa família. Aquele que já se encontra envelhecido, ou de uma maneira geral, teve o tempo dele na matéria grosseira. Se aquela família está movimentando, e o movimento que nós conhecemos de uma maneira geral é na sobrevivência. Quer dizer que se as pessoas estão acomodadas, não estão fazendo o movimento que precisa de ser feito, fica lembrando daquele que teve o tempo na matéria grosseira. Faz as referências, fazem os rituais, mas quando a família tem que movimentar para sobreviver nos movimentos úteis da vida que nos apresentam e que nós fazemos esse trabalho, então aquele que teve o tempo vencido tem uma vaga lembrança dele. Então é isso que nós precisaríamos de entender, que os espíritos humanos na criação têm uma importância, mas também não têm importância. Nessa escala nós vemos assim. Se nós estamos atuando na criação com aquela condição bem importante de receber das irradiações e retransmitir dessas irradiações o circular da criação, nesse circular, nós tínhamos que ter também essa condição bem importante. Aquela condição na harmonia do lar. Quer dizer que os filhos tiveram aquele lar que possibilitaram que eles viessem a ter o desenvolvimento. No movimento, eles agora têm o seu próprio lar, o seu próprio movimento e têm aquela ligação com o lar que tiveram em sua formação. Quer dizer que houve aí um circular. Quando tem uma interrupção, nós vemos assim, numa outra escala, aquela condição que já ouvimos e vemos. Fala-se que aqueles que estão envelhecidos precisam de serem interditados devido ao comportamento que está tendo. Mas é bem interessante porque essa referência da interdição está sempre relacionado ao raciocínio, aos bens da matéria grosseira, que é aquela condição de nos encontrarmos distante da luz, porque é com o raciocínio que nós fazemos este procedimento. Depois nós vemos assim que
os valores que nós temos na vida estão relacionados à matéria grosseira. Somente as coisas da matéria grosseira, esse valor é do raciocínio. Esse raciocínio é bem grave assim, porque ele quer sobressair sobre a atuação do espírito. E é bom a pessoa ir fazendo uma referência como é que o raciocínio atua na nossa vida. O equilíbrio. Esse equilíbrio nós não temos. Nós sabemos que a parte esquerda do cérebro comanda a parte direita. Mas uma pessoa está querendo desenvolver agora a parte esquerda. Fica tão qualificado quanto a direita. Algumas pessoas nascem com esta capacidade de usar sempre as duas partes do corpo, especialmente na escrita. Com o raciocínio, a pessoa pensa que ela agora está desenvolvendo o lado esquerdo para ficar qualificada, para poder continuar usando bem o lado direito. Esse desenvolver do lado esquerdo, a pessoa precisa de lembrar que não quer dizer que agora ela está usando a parte motora do lado esquerdo com a parte direita do cérebro. Tem um procedimento interno que a pessoa precisa de perceber. E essa percepção, a pessoa tem que sair da norma do tempo e do espaço. Os quatro primordialmente criados, que se encontram nas proximidades de Parzival, são os mais fortes de todos. Esses é que nós tínhamos que lembrar assim que existe sempre aquela referência, porque se tem quatro animais nos degraus do trono do Criador, também tem quatro elementos no degrau das imediações onde Parzival se encontra. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de voltar para dentro de nós, com o auxílio do livro Na Luz da Verdade, para nós encontrarmos a chave do desenvolvimento que existe na criação. E essas chaves abrem para todas as coisas, abre para o conhecimento daquilo que vai ser bom para o corpo de matéria grosseira, para aquilo que pode auxiliar o corpo de matéria grosseira em qualquer época que vier a necessitar. Fica bem fácil assim da gente ir observando quando relacionamos com pessoas que estão acostumadas a conhecer ervas. Normalmente, uma ou outra pessoa traz uma informação que até então, aquele que tem o conhecimento ainda não tinha percebido que essa erva também tem uma bondade, porque é uma bondade que existe. E esse trabalho nós tínhamos que lembrar também que é feito pelos enteais. Então o cuidado que existe e o zelo que existe na criação, a bondade, então o Criador nos possibilitou os enteais, os entes da natureza, que atuam na criação auxiliando o espírito humano. E é bom cada um ir lembrando que nas épocas anteriores, longínquas, então os enteais recebiam das irradiações das centelhas espirituais que os espíritos humanos irradiam. Quer dizer que esse circular precisa de voltar. E aquele que fizer um trabalho para conhecer de volta o trabalho dos enteais e o trabalho que existe desse circular, da troca. Na troca existe uma fidelidade. Mais fácil perceber assim, com os animais. Muitas vezes os seres humanos se encontram envolto com o raciocínio e fica bem fácil assim da gente ir observando que o raciocínio é bem forte. A criança pequena, ela já faz o jogo. Ela pergunta quanto ela vai ganhar quando aquele adulto pede para ela executar uma função. Em toda época, o raciocínio tem o domínio, tem o comando. Porque se fôssemos numa condição natural, aquela criança já veio com aquela condição do domínio do raciocínio, porque o que ela já recebeu naquele lar que ela mora, dependendo da idade que ela se encontra, ela ainda recebe auxílio no procedimento da higienização.
Isso é um procedimento assim bem interessante, mas é bem simples de percebermos. Quer dizer que ela, se não estivesse envolta com o domínio do raciocínio, ela ficaria grata de poder retribuir para o adulto um pedido que o adulto fez a ela. Depois, toda a nossa vida, toda a nossa referência está sempre voltado para as coisas de matéria grosseira. E isso é uma coisa bem interessante, mas nós tínhamos que lembrar assim, que aqueles que já se encontram envelhecidos, os nossos avós, os nossos pais, de uma maneira geral, eles já estão, de uma maneira, passando as suas propriedades para aqueles seus descendentes. Ele já está determinando. E ele fala, isso precisa de ficar aqui, aquilo outro precisa de ficar acolá. Então, quer dizer assim, tínhamos que fazer esse trabalho para fora e esse trabalho também para dentro, adquirindo a condição de ter a chave da criação, de ter a chave do conhecimento das leis que o Criador instituiu e a maneira que nós precisamos de ter para voltarmos para a pátria do Espírito. Então é um procedimento assim bem interessante, porque com o raciocínio agora está passando o que foi adquirido para os seus. Mas para ele, o que está sobrando para ele? É bem interessante, mas para nós, para a nossa vida interna, quer dizer que aquela máxima trazida por Jesus de voltarmos a ser novamente criança, tínhamos que lembrar assim, foram 2000 anos, não tem mais como voltarmos a sermos naturais. Agora é com o conhecimento que nos possibilitará voltarmos para a pátria do Espírito. Não é de outra maneira, porque se perdemos o nosso tempo, é nossa responsabilidade. Ficaremos sem opção. É bem simples, porque um funcionário bem qualificado, ele tem opção de continuar a trabalhar naquela empresa ou de trabalhar em outra empresa. Quer dizer que ele qualificou-se e ele encontra-se qualificado tanto ficar nessa ou ir para aquela outra. Quer dizer que aquele que não qualificou, ele tem que ficar nessa. E se tiver diminuição de salário, ele terá que aceitar. Porque ele não tem opção, ele não tem a qualificação, ele não qualificou-se para aquela empresa, para tudo aquilo que aquela empresa necessita. Ele não enriqueceu a empresa. Então, não houve uma troca, houve somente ele ser beneficiado e ele foi ficando acomodado. Então, na nossa vida de relacionamento, na nossa vida de conhecimento das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, é a vida toda. Porque fica bem fácil assim, quando uma pessoa fala para outra que é agradável relacionar com aquela pessoa, quer dizer que o sentimento daquela pessoa tem uma pureza, o pensamento daquela pessoa está de acordo com o que ela sente. Então não tem uma contradição. É isso que nós precisaríamos de dedicar agora para conhecer as chaves que vão abrir todas as portas da criação. Porque nós sabemos assim que se a pessoa tem um aprofundamento num segmento, depois ela quer ter um aprofundamento em outro segmento, fica bem fácil assim, que são distintos, são segmentos diferentes e que agora a pessoa tem que lembrar assim, para nossa vida, para voltarmos para a pátria do Espírito, a qualificação, esse trabalho é todo um instante, porque muitos, quando querem mexer na alimentação, falam que a partir de determinado período a pessoa vai fazer determinada mudança na sua vida, mexendo também nos alimentos. Quando a pessoa quer alguma coisa, é naquele instante que ela inicia. E é bem simples assim.
Quer dizer que dentro de nós sabemos que existe uma limitação. Tanto é que nos ensinos que nos foram trazidos tem uma fala que fala assim, que a carne é fraca. Quer dizer que a nossa influência na matéria grosseira, para nós termos um impulso dentro de nós e mudarmos a direção da nossa existência, da nossa vida, da nossa maneira de ser, a pessoa tem que ter um esforço diferente. E esse esforço a pessoa tem que lembrar que ela tem que mudar o grau em que ela se encontra através dos ensinos. Porque nós sabemos assim que tem influência. Mais fácil perceber a criança na escola. A criança iniciou no período escolar, ela tem que frequentar aquele ambiente, ela tem que fazer as recomendações. Então, durante o período do ano letivo, a criança foi sendo trabalhada para melhorar o seu entendimento e a sua frequência. Nós também tínhamos que lembrar assim, que para nós melhorarmos de todas as maneiras, temos que nos esforçarmos para mudar o grau da nossa compreensão. E isso é bem interessante, porque, de uma maneira geral, a pessoa não muda o grau, ele passa de empregado a empregador e ele convive com os empregados como se fosse colega. Ele esquece que no final do mês a responsabilidade é só dele. Então, ele teria que continuar fazendo um trabalho para ter um melhor aprofundamento naquela condição de encontra-se como administrador. Se ele descuida, ele não dá conta de manter aquele padrão, aquele nível que aquela empresa necessita. Então, os seres humanos, num período anterior, bem anteriormente, eles tinham uma condição bem importante de auxiliar na criação, no convívio com os enteais. Essa referência nós conhecemos através de informações dos gregos, dos romanos, dos germanos. Quer dizer que essa referência é bem importante. Com as centelhas espirituais dos seres humanos auxiliavam os enteais. É de uma outra espécie de seres da natureza. Quer dizer que para esse movimento contínuo de receber das irradiações do Criador nas centelhas espirituais e transmitir dessas irradiações para os enteais, essa troca mútua que existia, esse circular. Então, em épocas anteriores, os seres humanos eram mais úteis na criação. Hoje nós estamos presos na Terra com as coisas da Terra. E é bom a pessoa ir observando que todas as coisas que os seres humanos criam e desenvolvem já se encontra na matéria grosseira aquilo que eles necessitam. E nós, quando fazemos as coisas, os inventos, nada mais é do que uma matéria morta. Essa compreensão a pessoa precisa de lembrar, é uma matéria morta, porque tudo depende da terra, nada tem vida. E é bom cada um ir lembrando que o corpo humano, ele é vivificado. E quando a pessoa tem sempre um estímulo para a sua vida interna, ela vai sempre apresentar mais rejuvenescida, de uma maneira geral. E depois, aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e que apresentam uma dedicação no aprimoramento desse conhecimento, ele pode fazer essa pesquisa e observar de uma maneira geral. Ele tem saber referente à vida, mais do que aquela pessoa que se encontra muitas vezes 10 anos a mais do que ele. E junto das suas idades, também ele apresenta mais saber. E apresenta mais saber em relação àqueles mais novos. Quer dizer que esse conhecimento já é uma abertura das chaves da criação.
nós tínhamos que lembrar assim: para nos tornarmos escolhidos, nós temos que ter o conhecimento. E esse conhecimento, a pessoa não pode alterá-lo. É bom a pessoa ir lembrando, quer dizer que nós temos que transmitir esse conhecimento da maneira que ele se encontra. Não podemos alterar. E depois também tem aquela condição assim que muitos e muitos têm ideias diferentes, ideias novas. Também essas ideias a pessoa não pode incluir nos ensinos. Quer dizer que os ensinos precisam de continuarem como eles se encontram. Porque, observando de uma maneira geral, houve degradação nos ensinos trazidos por Jesus. Quer dizer que esses ensinos, em vez de fazermos um trabalho como a criança na sala de aula, que a informação que é dada para aquela criança é além da capacidade dela, então, por isso ela leva matéria para ser feita em casa, para que ela tenha um desenvolvimento, tenha uma elevação para poder assimilar aquelas informações para que ela possa ir para o ano seguinte. Então, na criação, nós tínhamos que lembrar também que todos os ensinos se encontram numa condição acima. E essa condição a pessoa tem que lembrar que é bem simples e bem importante. Ela terá que fazer esforço para poder elevar-se, não trazer os ensinos para a condição dela. Qualquer pessoa que não assimilou as informações, fica bem fácil de observar um aprendiz. Ele terá que fazer as coisas conforme ele está sendo orientado. Ele não pode fazer as funções, os trabalhos, conforme ele está querendo. Tem que fazer da maneira que precisa de ser feito. A mesma coisa acontece conosco. Em relação ao livro Na Luz da Verdade, a pessoa é que tem que apresentar uma condição de elevar-se para assimilar as informações. E depois, a responsabilidade é individual, porque quando nós alteramos uma informação, nós nos tornamos responsáveis. E é bom a pessoa ir lembrando que qualquer alteração feita, aquele que faz, ele fica preso àqueles que ele recomendou aquelas informações alteradas. Parcival, através de Parcival, o círculo mais próximo dele para a criação são os 4 primordialmente criados: Odshamatinok, Leilak, Merco e Leão. Esse leão tem uma ligação com aquela parte daqueles espíritos humanos anterior que tiveram o heroísmo. Então, pelos relatos, nós conhecemos épocas anteriores em que os espíritos humanos manifestaram alguns numa condição de heróis. Quer dizer que o herói na criação é o leão, que é o cavaleiro do Santo Grau. Essas informações a pessoa tem que lembrar assim, que não podemos modificá-las e cada um é que tem que fazer esforço para receber dessas irradiações e transmitir dessas irradiações para aqueles com quem ele vier a conviver no futuro. Então, a importância de conhecer o livro Na Luz da Verdade e viver de acordo. Estuda o livro Na Luz da Verdade